Cada real economizado é R$ 1 de lucro. Cada real que a gente ganha não é R$ 1 de lucro. Hoje eu vim falar com vocês sobre uma ferramenta que a gente tem que vai te mostrar quanto você deve investir no seu marketing de acordo com os seus resultados. Isso é uma das coisas que mais confunde o médico. Quanto que a gente investe no tráfego no Google, quanto que a gente investe no tráfego no Instagram. Isso não é simples, não é intuitivo, não é olhar para o lado e ver assim, poxa, não sei quem investe R$ 5.000, então eu vou investir R$ 5.000 e eu vou ter resultado. Não necessariamente. Dependendo de alguns dados no seu negócio, que eu vou te ensinar hoje, você pode ter que investir muito mais que isso para conseguir os mesmos resultados do que a pessoa que você está vendo e está investindo R$ 5.000. Ou o contrário, às vezes você pode investir menos. Depende de alguns dados que são muito importantes e para isso a gente fez uma ferramenta. Uma das coisas mais frustrantes é a gente colocar dinheiro e não saber se a gente está colocando dinheiro suficiente para ter resultado. Porque se a gente pensa que não é dinheiro suficiente, é muito fácil. A gente começa a aumentar o gasto, mas tem algumas variáveis que se você não mudar, aí não adianta nada colocar mais dinheiro. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar de forma prática isso. Então é muito importante a gente pensar no marketing como uma ferramenta para a nossa estratégia completa. E não como uma coisa que você vai colocar dinheiro para ter mais resultado e ponto. Por exemplo, se você hoje conseguir dobrar o seu número de pacientes, você tem estrutura para atender esse dobro de pacientes? Pois é, algumas pessoas vão dizer que sim, mas tem gente que não, que nunca pensou nisso. E aí você investe em marketing e vai que você consegue dobrar o número de pacientes. Talvez você estrague ali o seu negócio. Qual é a sua meta de faturamento? Qual é a sua capacidade de atendimento? Qual é a sua taxa de conversão? Isso é muito importante para saber quanto você vai gastar no seu marketing de forma efetiva e não ficar jogando dinheiro fora, que acontece com muito médico. Ah, não, mas eu invisto em marketing. Por quê? Ah, não, porque hoje em dia todo mundo precisa investir em marketing. Então você meio que se perdoa porque você já bota ali R$ 1.500 em marketing, em tráfego e fala, bom, beleza, tá tudo ótimo. Às vezes você tá com um excelente resultado, mas deixa eu te contar um negócio. Se você não souber essas métricas, talvez você tivesse o mesmo resultado sem gastar esses R$ 1.500. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi numa mentoria que eu fiz parte, que é a seguinte, num mastermind que eu fiz parte: cada real economizado é R$ 1 de lucro. Cada real que a gente ganha não é R$ 1 de lucro. Essa frase não é minha, mas que é verdade, eu uso sempre agora. Então pensa só, se você está colocando R$ 1.500, R$ 2.000 no marketing sem saber se ele está te dando resultado, você está tirando isso do seu lucro. Pensa nisso, o que você poderia fazer aí com R$ 1.500 a mais por mês? Ah, mas isso aí não faz diferença para mim. Faz sim. Isso aí é você conseguir colocar efetivamente o seu custo, o seu gasto, né, o seu investimento, conseguir colocar isso efetivamente trazendo resultado é muito importante e vai te gerar muito mais lucro. Métricas importantes no seu negócio para você conseguir gastar com inteligência e com clareza no seu marketing. Primeira delas, capacidade de atendimento. Isso aí tem muitas variáveis. Tem gente que faz só consulta, é muito mais fácil pensar quantas pessoas você consegue fazer consulta. Mas se você tem procedimento, tem exames, quantas pessoas você consegue fazer procedimentos e exames? Aí de repente você vai dizer assim, para cada 2 consultas eu faço um exame. Então calcula nesse bolo aí mais ou menos quantos você consegue fazer por mês, de forma que você consiga manter a qualidade do seu atendimento. A gente não está falando aqui sobre, vamos atender 50 num dia, não é isso. Quanto você consegue para manter a qualidade do seu atendimento que você quer fazer com marketing. E às vezes você vai dizer para mim, não, olha, é 50 por dia sim. O que eu estou fazendo é um atendimento de clínica popular. Legal, vamos trabalhar com isso. Mas trabalha com esse máximo e dentro desse máximo, pensa numa unidade que você consiga fazer. Eu consigo fazer 40, 100 dessas unidades por mês, sendo que uma unidade é uma consulta e meio procedimento. Qual é o ticket médio que você tem de coisas que você faz dentro do seu consultório? Eu sei que fica um pouco confuso, mas imagina o seguinte, uma pessoa faz 3 consultas para cada exame de OCT, então eu sou oftalmologista, eu faço para cada 3 consultas eu faço um OCT e para cada 5 consultas eu faço uma cirurgia. Então, quando eu pego esse bolo todo aqui, eu vejo são 8 pessoas com uma cirurgia e um exame. Eu somo isso e divido por 8. O ticket médio vai dar ali, sei lá, R$ 1.200 a cada ticket médio. Quantos desses tickets médios você consegue atender por mês? Eu consigo atender 100 desses tickets médios. Legal, tá dando R$ 1.200 vezes 100, R$ 120.000 é a sua meta de faturamento, é o seu máximo, a capacidade, não a meta, mas a capacidade de faturamento. Então, legal, tendo esse dado, realmente é um pouquinho trabalhoso fazer isso, mas, por
exemplo, hoje nos prontuários eletrônicos você consegue ter uma ideia de ticket médio que você tem por mês e uma capacidade também de ver a tua parte ociosa da agenda. Desse jeito é um pouco mais fácil. Você vê lá, calcula o ticket médio, vê quantas pessoas você conseguiria atender a mais naquele mês e você soma o que você atendeu com o que você conseguiria atender a mais, você tem aí uma capacidade e já tem ali o seu ticket médio. É um bom jeito de você chegar nesses valores também. Outro ponto que é muito importante, a sua meta de faturamento. Isso aí você tem que olhar para onde você quer chegar. Não existe se mexer sem olhar para onde a gente quer chegar. É aquela frase, né? Para quem não sabe onde quer chegar, nenhum vento é favorável. Então você precisa olhar para esse lugar e ter as metas. Lembrando que não faz sentido nenhum ter uma meta que não cumpra pelo menos o mínimo que você quer ter do seu negócio. Então calcula nessas metas, a gente tem um simulador de metas, a gente tem o 5º módulo da Medicina 11 Estrelas, é sobre metas. É importante você calcular a sua meta de acordo com quanto você quer tirar ali por mês no consultório, quanto você vai dar de comissão em relação a cada uma dessas metas. Tem uma calculadora de metas que é muito legal, mas isso é um fator muito importante. Outra coisa que é muito importante é você entender o funil de vendas. É você entender que cada pessoa que viu o seu anúncio, o anúncio que você está investindo, cada pessoa que viu, ela não vai diretamente marcar uma consulta ou marcar um procedimento com você. Ela vai seguir um caminho em que isso vai diminuindo a quantidade. Então você viu as pessoas que veem o anúncio. Dessas pessoas, quantas entraram em contato com o seu WhatsApp, ou seja lá qual é o seu funil, aonde ele está indo para o seu site. Quantas pessoas foram para o seu site? Das que foram para o seu site, quantas entraram em contato com a sua secretária? Das que entraram em contato com a sua secretária, quantas efetivamente marcaram o que elas tinham de objetivo e o que está sendo anunciado no seu anúncio. Então, essas taxas que vão diminuindo, nunca vai ser acima, né? Não vai ser 100 pessoas entrando em contato e 120 que marcaram uma consulta, vai ser sempre menor. Isso vai ter uma taxa de conversão. Justamente assim, se 100 pessoas viram seu anúncio e 20 entraram em contato com a sua secretária, você tem aí uma taxa de conversão de 20%. Se dessas 20, apenas 5 marcaram, então você tem da secretária para a marcação de consulta ali, 1/4, 25% de taxa de conversão. Saber isso é fundamental para você calcular o quanto é interessante você colocar como investimento para o seu marketing. Por quê? Porque sabendo essa taxa, você vai ver quantas pessoas precisam chegar no anúncio para marcar X pessoas. Sabendo o ticket médio dessas X pessoas, você vai saber o quanto vai retornar para você. Então, isso é fundamental para você entender. No momento em que você entende aonde ajustar isso, legal, eu vou ajustar isso no quanto eu vou colocar dinheiro, eu vou ajustar isso no quanto eu vou treinar minha secretária para melhorar a conversão, eu vou ajustar isso no meu anúncio, que não está convertendo tão bem quanto ele poderia. Ou eu vou ajustar isso na quantidade de pessoas que recebem esse meu anúncio. Talvez seja mais interessante eu investir em tráfego. Quanto mais a gente investe, mais isso vai ter alcance. Mas é importante também lembrar que não é só alcançar, seja lá quem for, é alcançar pessoas que têm mais probabilidade de converterem efetivamente no que você deseja no seu anúncio. Então essas variáveis, elas são muito, muito importantes. Dito tudo isso, vamos para a parte prática, vamos ver essa calculadora que a gente desenvolveu, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, então essa aqui é a ferramenta, certo? Isso aqui é nossa calculadora de investimentos no Google, para você saber o quanto você precisa investir para você efetivamente chegar no faturamento que você quer ter dentro do seu consultório. Tá? Então você vai ter uma área de variáveis aqui nesse lado e uma área de variáveis nesse lado aqui. Então imagine que a sua consulta seja R$ 650, tá? E você tem ali um procedimento que você faz mais, que você ganha R$ 3.000 em cada um desses procedimentos. E que você queira atender uns 40 pacientes particulares de consulta por mês. Então 40 vezes 600 vai dar 26 mil, se eu não me engano. 40 vezes 650. Eu acho que é isso. 26 mil. Deixa eu pegar aqui a minha calculadorazinha. Vamos lá. 40 vezes 650, 26 mil, certinho. Então, você quer faturar em consultas R$ 26.000. E aí, suponhamos que você pague na palavra-chave R$ 3, tá? Se você conseguir pagar na palavra-chave R$ 3 para investimento no Google. Então, se você quer ter um faturamento de consultas de R$ 26.000, você faz um procedimento de R$ 3.000 e você tem uma taxa de conversão desses procedimentos. Para cada consulta, você tem aqui 10% de realização de procedimentos, seu faturamento total você quer que seja por volta de 38 mil. Ah, mas eu quero ganhar mais do que isso.
Ok, então vamos pensar aqui. Então, com essa taxa de conversão, né, vamos já pensar nas variáveis. Com essa taxa de conversão, para ganhar, sei lá, eu quero ganhar 50 mil. Com essa taxa de conversão, você vai querer colocar aqui mais uns 12 mil ali, vai dar, tá, vai ter mais pacientes. Vamos botar aqui 30, vamos, 26, 650, mais 6.500. 32.500, tá? Que aí a gente vai ter aqui 32.500, vão ser 50 consultas, aí chegamos ali a R$ 47.500. Mas olha que interessante, você voltando aqui e deixando os mesmos 26 mil, mas de repente tendo uma taxa de conversão maior de procedimentos, foi para 20%, você já chega nos R$ 50.000. Às vezes você não precisa, então, aumentar o número de consultas que você tem. Você precisa melhorar a tua conversão para procedimentos, tá? Se esse for o caso. A mesma coisa vai acontecer com quanto você tem que investir. Aqui nessa conformação, com essas taxas de conversão, a sugestão de investimento para uma palavra-chave é de R$ 12.000 por mês, tá? Com um custo por aquisição de paciente de R$ 300, você está tendo um custo de aquisição, tá? Para ganhar um paciente que vai te dar R$ 650 mais R$ 3.000, com um LTV aqui bem maior, de R$ 24.000. O que é o LTV? É quanto aquele paciente vai te gerar ao longo da vida, certo? Então, isso você vê que variando aqui as tuas taxas de conversão, você tem uma melhora aqui nesse ponto. Agora você vai falar, poxa, mas eu estou gastando R$ 12.000 para faturar 50, isso está muito ruim para mim. Eu quero faturar muito mais, eu quero faturar, quero ter um faturamento maior. Então, você pode virar e aumentar aqui. Se você já sabe que você tem esse custo, você pode aumentar aqui. Mas olha como é que é mais fácil, né? Ao invés de aumentar aqui, você vê aqui que tiveram aqui, ó, cliques no anúncio, 4 mil com esses R$ 12.000. Só que só 10% foram fazer contato com a secretária. Suponhamos que a gente melhore aí esse anúncio que você está fazendo no Google e passe essa tua taxa para 25%, que é mais ou menos o que a gente quer. Olha como é que a sugestão de investimento já ficou menor. R$ 4.800, só de você melhorar a tua taxa no anúncio, só de você fazer um ajuste no anúncio. Você não precisou investir mais em tráfego, pelo contrário, você foi no lugar certo. E aqui, olha que interessante, 400 pessoas então estão entrando em contato com a secretária e só 40 estão marcando. Mas aí você vira e também, vamos pensar em treinar a secretária. Imagina aqui, se você quer chegar nesse faturamento de R$ 50.000, você vira e treina a secretária, ela aumenta essa taxa de conversão também para 25%. Aí olha o que acontece, foi para 1.920 a sua necessidade de investimento para chegar no faturamento que você queria. Você viu como que mudar aqui as taxas de conversão pode realmente mexer no seu negócio sem necessariamente você colocar dinheiro a mais no tráfego? Porque se a gente for só colocando dinheiro, 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 aí você vai chegar uma hora que você vai estar gastando sem necessidade. Onde está exatamente o seu gargalo? Pois é, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer e mexer onde tem realmente efetividade, tá? Essa calculadora dá muita clareza em relação a isso. Se a gente muda aqui um pouquinho mais a conversão, olha só, se eu boto aqui 30% de conversão, eu posso até me arriscar aqui a conseguir mais pacientes, ao invés dos 26 mil, aqui eu boto aqueles 32.500, que são 50 pacientes, e aí para ter esses 50 pacientes eu tive que investir R$ 1.666, com um faturamento total de R$ 62.500. Suponhamos que você seja aí um cirurgião que tem muitos encaminhamentos cirúrgicos, não tem por que você fazer essa conversão tão pequena, você pode chegar aí a 30% de conversão. Olha só como é que o paciente está fazendo aqui um aumento no teu faturamento com um investimento muito menor. Então essas variáveis elas são fundamentais você entender. Não é só colocar mais dinheiro, é melhorar também a sua taxa de conversão. Isso vai te dar muito mais clareza e muito mais resultado com menor investimento, um resultado mais efetivo. Certo? Então, viram só como que a calculadora pode ajudar? Como é importante a gente ter clareza? Às vezes você vai querer gastar aí muito mais e não é aí que você precisa ajustar, tá? Às vezes você precisa ajustar o que você está treinando a sua secretária ou o seu anúncio. Então é muito importante você ter clareza em relação a isso, até para poder cobrar da sua equipe de marketing o que está acontecendo, ou da sua secretária, ou do seu processo todo. Quando a gente na Content fala sobre growth hacking, que é o que a gente faz para médicos, a gente olha o processo como um todo, a gente olha de fora, diferente do que normalmente
normalmente a gente faz? Fica olhando ali setorialmente. Cada vez se sabe mais sobre menos. Isso é um dos pontos da evolução do conhecimento. Mas é muito importante olhar o todo e entender aonde você precisa, naquele momento, saber mais sobre menos. A teoria das restrições, que a gente fala muito nos processos de automação, que são muito importantes, a teoria das restrições, ela mostra isso. Você precisa entender aonde está o gargalo no seu processo para efetivamente fazer alguma coisa. Não existe você aumentar, por exemplo, a produção se você não tem como escoar essa produção. Você vai melhorar aí a logística antes de aumentar a produção. Ficar aumentando as coisas sem ter clareza do que efetivamente você precisa é ficar dando tiro no escuro e muitas vezes murro em ponta de faca, porque você pode aí gastar mais, começar a ficar mais insatisfeito com o que você está fazendo e aí ficar como grande parte dos médicos que a gente conversa. Eu gasto em marketing, não vale a pena fazer isso, não vale, isso não dá resultado, etc, etc. Planejamento é o caminho para ter resultados previsíveis. As variáveis, os dados, eles são muito importantes nesse projeto. Não tem como você só ficar achando. Você precisa de dados para tomar a decisão correta para fazer o seu negócio crescer. Então, nesse momento, eu te convido a refletir sobre como você está efetivamente gastando no seu marketing. Você está com clareza sobre o que você está fazendo? Ou você está só ticando ali eu invisto em marketing porque todo mundo investe e hoje em dia o médico precisa investir em marketing. Tenha clareza sobre os processos. Eu sei, você não precisa ser um especialista em marketing, mas é importante você ter clareza sobre esse processo, até para poder cobrar do seu especialista em marketing. E se é você que está fazendo o seu marketing, você precisa ter os dados para ver se as coisas estão dando certo ou não. E não tem problema nenhum não estar dando certo. No Growth Hacking é muito importante, inclusive, errar. Só que é importante saber que você está errando, para não tomar mais essa estratégia, que muitas vezes é intuitiva e não está dando certo, e tomar outra. Mudar o rumo é fundamental também. Quando você erra, você já sabe o que você não deve fazer depois. Então, pensa nisso, pensa na importância disso, ao invés de ficar só, eu invisto em marketing, tá tranquilo. Como se você estivesse, assim, curando essa sua culpa de não estar investindo em marketing digital que todo mundo está investindo. Não é assim que você vai fazer um crescimento efetivo com o teu investimento em marketing. Se for para fazer assim, sério mesmo, nem faz. Não faz marketing sem ter a clareza. Você pode estar jogando dinheiro no lixo. E aí me diz nos comentários se você gostou dessa ferramenta. E claro, se você não é inscrito no canal ainda, começa a seguir a gente para ter acesso a essas ferramentas práticas e também conseguir investir de forma inteligente no seu negócio. Comenta aqui embaixo se você gostou e se tem alguma coisa também que você queira saber nos próximos vídeos. Até o próximo!